criançada. É um prazer estar aqui hoje na Escola Dominical, mesmo que em casa, mas é um prazer estar aqui dando essa aula para vocês. Para quem não me conhece, com certeza vocês não me conhecem, o meu nome é Geisa e eu sou irmã da Cristina. Então, nós estaremos hoje dando a nossa aula sobre Acabe derrota os sírios, né? Está em 1 Reis 20, do 1 ao 21. Então, essa vai ser a nossa história de hoje. Acabe derrota os sírios. Hoje eu vou usar o material que eu vou usar hoje vai ser bem diferente, né? Não tem nada a ver com, provavelmente, que vocês têm visto, não só com a Cristina, mas com outros professores. Eu vou usar as coisas que eu tenho aqui em casa mesmo, né? Para figurar, mostrar como que aconteceu essa guerra, né, que teve entre Acabe e Ben-Hadad. Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria de fazer uma oração para agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu, e agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, né? Pelo pão de cada dia, por termos saúde. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse a oração comigo. Pai, nós estamos na Tua presença para, Senhor, Te agradecer por mais um dia, Te agradecer, ó Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu e que hoje estamos aqui, ó Pai, prontos para aprender um pouquinho mais de Ti. Pai, esteja com as nossas vidas, esteja abrindo nossas mentes, fazendo que possamos, ó Pai, entender, compreender e que todas as palavras, todas as explicações, mesmo que simples, mas que elas possam, ó Pai, achar um lugar em nossos corações e em nossas mentes. Seja com cada criança, Senhor, esteja abençoando, abrindo seus corações, abrindo suas mentes para que elas possam aprender mais de Ti. E principalmente, quando aprendemos alguma coisa, acabamos colocando em prática aquilo que aprendemos. Então, por isso, Pai, que eu te peço que o Senhor esteja abrindo os corações de cada criança, que elas possam aprender de Ti, mas que elas possam praticar aquilo que elas aprenderam aqui hoje, não só hoje, mas em todas as aulas. Pai, eu te louvo, eu te peço perdão pelos meus pecados e te agradeço, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, e é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, crianças, o versículo de hoje eu não consegui imprimir para ficar em letras maiores, minha impressora não foi, eu não sei fazer isso, vocês vão me desculpar, mas o versículo de hoje diz assim: misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Vou colocar assim, talvez vocês consigam ver melhor. Tá? O endereço é Salmos 103, 8. Então vamos lá de novo? Misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Vamos só mais uma vez? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O endereço, Salmos 103, 8. Então, para começar, esse é o versículo, mas tem algumas palavras que são bem longas, né? Como misericordioso, longânimo, benignidade. Longanimidade e benignidade. Então, eu vou explicar bem rapidinho, porque na realidade, todas as palavras, todas elas, né, elas são bem grandes, né? Vamos lá, tá aqui, deixa eu ver se dá para ver direitinho aí. Então, essas são as palavras, né? Tem mais uma aqui, benignidade. Ups, deixa eu ver a benignidade aqui. Então, elas, na realidade, elas possuem o mesmo significado, que seria ser uma pessoa... Ups, não quer ficar na minha mão, as palavras.
elas, na realidade, elas significam a mesma coisa. Significa ser bondoso, ter compaixão, né? Ter piedade. Então é isso que significa misericordioso, longânimo e benigno. É uma pessoa que ela é fácil de perdoar, né? Ela está pronta a perdoar. Então essas palavras significam isso na realidade, num todo, né? Não explicando, né? Ir lá no dicionário, pegar palavra por palavras. Então essa daqui fica mais fácil você explicar dessa forma. Bondade, é uma pessoa bondosa, né? Todas elas, se você for verificar, significa a mesma coisa. Então, o nosso Deus é assim, né? Então, o versículo fala que ele é misericordioso, é piedoso é o Senhor. Então, nosso Deus, ele é bondoso. Ele tem a facilidade de nos perdoar, né? Então, nós devemos também ser assim, nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ser longânimos, ter benignidade. Então é assim que nós vamos levando, né? Nós temos que aprender a ter essas características, né? De ser misericordioso, ser bondoso, que é isso que essas palavras significam, né? Ser bondade, ser bondoso, ter misericórdia, ter piedade. Então esse é o nosso versículo de hoje, mais uma vez. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O endereço, Salmo 103, 8. Então, não pode esquecer, vocês precisam decorar, porque a Cristina vai cobrar de vocês com as mensagens. Eu acho que é isso que ela sempre fala, né? Que vocês precisam decorar o versículo e depois passar para ela por mensagem que vocês dão um ok lá, que vocês aprenderam o versículo. E é facinho, as palavras são difíceis, mas se vocês forem uma linha de cada vez aqui, rapidinho vocês vão decorar, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto de hoje, como eu já disse, está em 1 Reis 20, que vai de 1 até o versículo 21. É a história de Acabe, rei de Israel. Então a história começa assim. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Então, eu não tenho todo o exército aqui. Então, o rei da Síria, esse é o rei da Síria, né? Ben-Hadad. Então, ele juntou todo o seu exército e mais 32 reis. Então, esses são os 32 reis que ficaram com Ben-Hadad. E carros e cavalos, e eles subiram e cercaram Samaria, né? Samaria, então vou colocar Samaria aqui, deixa eu ver onde eu posso colocar, vou colocar aqui Samaria para vocês verem Samaria aqui. Então esse aqui é o rei Ben-Hadad, esses aqui são os 32 reis que estavam junto com Ben-Hadad. Então, ele não estava sozinho fazendo essa batalha, tinha muita gente envolvida, né, das províncias. Então essa é a Samaria, onde eles estavam invadindo, né, onde eles estavam chegando mais próximo para invadir a cidade. Então vamos lá voltar para o texto de novo. Então subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela, e enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel. Então eu vou colocar aqui de lado rei Ben-Hadad e os 32 reis. E aqui é o rei Acabe, que é o rei de Israel. Então esse aqui é o rei Acabe, que é o rei de Israel. Então ele mandou mensageiros, né? Então os mensageiros vieram daqui e eles foram dar o recado ao rei Acabe. Então vamos voltar lá para o texto. Que eles disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. Então, ele falou, o seu ouro e a sua prata, né? Nem sei o que tem aqui dentro. Então, o seu ouro e sua prata são meus. Então,
ele colocou aqui, vamos colocar aqui para simbolizar. E ele falou mais ainda, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Então ele disse que as mulheres de Acabe, que as mulheres de Acabe seriam dele também. E os melhores dos seus filhos também seriam dele. Tá difícil aqui. Fica paradinho aqui, então vou colocar só assim, eles não vão parar. Então, os melhores dos seus filhos também são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, assim conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Olha só como ele respondeu o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. E respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo que tenho. Então ele disse que tudo que ele tinha, o ouro, as mulheres e os filhos, seriam de Ben-Hadad. Depois, eles retornaram, né? Eles foram levar o recado para Ben-Hadad. Vamos colocar as mulheres aqui de lado, os filhos e o ouro. Deixa só o rei aqui. Então eles retornaram e levaram uma mensagem e disseram, assim diz, eles levaram uma mensagem para o rei Ben-Hadad, vamos tirar Samaria daqui. Então eles disseram para o rei, as palavras do rei Acabe, dizendo que tudo que ele tinha lá no palácio, né, as suas mulheres, filhos e ouro, seria do rei Ben-Hadad. Mas o rei Ben-Hadad não se conformou só com isso. Então o que ele fez? Ele mandou de novo os mensageiros, que foi até o rei Acabe novamente, e falou isso novamente, mas uma outra mensagem, é a segunda vez que eles estão indo lá. Enviar-te-ei, e tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviar-te-ei, na verdade, mensageiros que disseram, tens de entregar-me a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a essas horas, enviar-te-ei os meus servos que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei Ben-Hadad, ele não se conformou só com o ouro, as mulheres do rei Acabe e os filhos. O que ele queria? Ele queria invadir a cidade. Então ele queria invadir a cidade e pegar tudo que tinha que ele achasse que fosse bom, ouro, prata, mas de todo mundo. Ele queria invadir a cidade. Então ele não queria só da parte do rei. Então o rei de Israel, olha só o que ele falou. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse, então, o rei de Israel, vamos colocar os mensageiros aqui, então o rei de Israel chamou todos os anciões da cidade, das províncias, e eles vieram a ter com o rei Acabe. Então o rei Acabe falou para os anciões da cidade, olha só. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciões e todo o povo lhes disseram, não lhe des ouvidos, nem o consistas, pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad. Então, os anciões disseram para ele que não era para ele dar ouvidos ao rei Ben-Hadad.
que não era para ele entregar o ouro, a prata, as mulheres, os filhos e o resto da cidade para o rei Ben-Hadad. Acabe foi um homem fraco e mau. Ele não andou nos caminhos do Senhor, certinhos nos caminhos do Senhor. Então ele era um homem fraco, um homem mau. Mas, se a gente continuar, então os mensageiros foram e levou a mensagem ao Ben-Hadad, ao rei. E falou as palavras que o rei de Israel tinha falado para ele. Então, ó, pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste, e do teu servo farei. Porém, isso agora não posso consistir. Então ele disse que, primeiro, tudo o que ele tinha pedido, o rei Acabe iria entregar nas mãos dele. Mas, ele não poderia entregar toda a cidade. Porque aí seria, o Ben-Hadad estaria invadindo a cidade, tomaria conta da cidade, né? E se foram os mensageiros, foram ter com o Ben-Hadad. Então o Ben-Hadad tornou a enviar os mensageiros dizendo, lá vem de novo os mensageiros. Então, vamos deixar aqui os senhores da cidade. E lá vem de novo pela terceira vez os mensageiros. Os mensageiros estavam cansados de tanto levar e trazer mensagem, né? Então ele chega lá para o rei Acabe, novamente, os dois. E foram os mensageiros e deram essa mensagem. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, faça-me os deuses como lhe aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O que ele queria dizer aqui? Que os deuses, porque na Síria tinha muitos deuses, então eles não invocavam o mesmo Deus vivo que seria invocado em Israel, que é o mesmo Deus que nós servimos, que é o Deus vivo, Deus poderoso, o Deus que nós louvamos, nós engrandecemos. Então não eram o mesmo Deus. Então Ben-Hadad diz que não importaria como que os deuses iriam castigar ou como ele faria para agradecer os deuses, mas que ele ia destruir Samaria e que não ia restar nada, porque o rei se recusou a entregar a cidade nas mãos dele. Então ele disse que ele iria destruir. Então o rei Acabe dá essa resposta para ele. Olha só. Porém o rei de Israel respondeu e disse, dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que é vitorioso se descinge. Então aqui o rei Acabe falou para os mensageiros levar essa mensagem de novo para o Ben-Hadad, dizendo que não era para ele se gabar, não contar com aplausos antes da vitória, né? Porque Ben-Hadad estava contando com a vitória, né? Que eu vou destruir, que não vai, o pó de Samaria não vai dar para espalhar na mão das pessoas que estão, porque era muita gente que estava com Ben-Hadad. Então ele virou para ele e falou, então você não precisa se vangloriar, se gabar, dizendo que você já venceu, porque você ainda não venceu a batalha. Então, ele foi se gabar e cingir com aquele que vitorioso se descinge. Ok, Ben-Hadad, o próximo seria que Ben-Hadad ouviu os mensageiros, que eles voltaram novamente, coitados, né? Vai e volta, vai e volta. Então ele deu essa resposta para Ben-Hadad. Entendeu? Ben-Hadad, ouvido essa resposta, quando bebiam, ele e seus reis, né, os 32 reis que estão aqui, tendas do reis na tendas. Disse os seus servos, ponham-se a prontidão, e eles se puseram de prontidão contra a cidade, que é Samaria, que está aqui. Vou colocar aqui Samaria aqui. Que essa é Samaria. Contra a cidade. Eis que o profeta. Então esse é o profeta. Então o profeta chegou para o rei Acabe
Porque o rei Ben-Hadad disse que era para o exército ficar pronto, né? Era para eles já cercar ali, ficar todo mundo atento, porque ia ter guerra. Porque ele ia destruir Samaria, Israel, e o rei Acabe. Mas o profeta veio. Naquela época tinha muitos profetas, né? Na época de Elias e Eliseu. E esse profeta, a Bíblia não revela o nome dele. Só fala que o Senhor o mandou para falar com o rei Acabe. Então o profeta falou para o rei Acabe assim: eis que o profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhes disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão. Então ele fala para ele: tá vendo esse povo da Síria que está aqui? Todo esse povo, muita gente, 32 reis estão junto com ele. Ele fala: tá vendo esse povo? Você pode ver esse povo, essa multidão que está aqui, pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Então, o Senhor, Deus mandou esse recado através do profeta para dizer para Acabe que ele poderia ficar tranquilo, porque a batalha não era de Acabe, a batalha era de Deus. Deus, com a misericórdia, bondade, benignidade, longanimidade de Deus. Então Deus, através de tudo isso, porque Ele ama o seu povo, então Ele ia lutar pelo povo. Não seria Acabe, né, que iria lutar, mas sim Deus, porque Deus é um Deus de vitória, um Deus poderoso. Então Ele fala: pois hoje te entregarei nas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Então Acabe perguntou para o profeta, né? Ele perguntou para o profeta: por quem? E ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará isso? Acabe perguntando para o profeta. Então, quem começará a peleja? E o profeta responde para ele: você, Acabe, o rei Acabe, vai começar essa peleja, essa guerra. Respondeu ele. Então contou os moços. Então o profeta, vamos pôr o profeta aqui. Então, ele pegou o rei Acabe, escolheu os moços, né, os chefes das províncias, e era no total de 230, não tem 232 aqui, tem bem menos. Então ele escolheu 232 dos chefes da província, os jovens, né, os moços dos chefes da província, que deram um total de 232. E depois contou todo o povo e todos os filhos de Israel, deu 7.000. E saíram ao dia do Ben-Hadad, porém estavam bêbados os embriagados. Então, esses são os moços, né, da província que iriam lutar. Então, 232, né, duas pessoas iriam lutar com o rei Acabe. Vamos colocar eles aqui, porque eles não vão parar. Mas o rei que está aqui, né, o rei Ben-Hadad, porém estava bêbado e embriagando-se nas tendas com os reis. Então eles estavam lá festejando, porque ele já, como ele falou em cima, né, ele já estava contando com a vitória. Então ele estava lá, né, se embriagando, se bebendo, se festejando com os outros reis, os 32 reis, né, que o ajudavam. Então saiu os primeiros moços, os chefes das províncias. E Ben-Hadad mandou observadores que deram aviso, dizendo que alguns jovens tinham saído de Samaria, né? Então, estavam indo para o lado onde estava Ben-Hadad. E alguém lá da parte de Ben-Hadad viu que esses jovens estavam vindo, né, para o lado onde estava Ben-Hadad. E saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhes deram aviso, dizendo:
Saíram de Samaria uns homens, e ele disse: quer venham tratar de paz, tomando os vivos, quer venham pelejar, tomai-os vivos. E saíram, pois, da cidade os moços e chefes das províncias, e os exércitos os seguiam. Eles feriram cada um ao homem que lhe opunha. E os sírios, o que aconteceu com os sírios? Os sírios deu no pé. Os sírios, todo o pessoal da Síria, eles fugiram. Inclusive o rei que fugiu a cavalo, né? Não sei como, porque ele estava bêbado, mas ele fugiu, né? Todo o povo da Síria, eles fugiram, e os 32 reis, não, a Bíblia não fala que os 32 reis fugiram, mas sim o rei Ben-Hadad, ele conseguiu escapar a cavalo e com alguns cavaleiros. E aí, para terminar, o 21 fala que saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então, o rei da Síria conseguiu escapar com alguns cavaleiros. Os 232 jovens que saíram de Samaria para lutar, né, através da bondade, da misericordiosa e do poder de Deus, foi que essa vitória foi concedida. Foi que eles venceram essa batalha. E assim é o que muitas vezes acontece com a vida da gente, né? Às vezes a gente tem algum problema, ou tem alguma situação que a gente não consegue resolver. Então a gente tem que, né, tentar buscar a Deus. Porque Deus é um Deus misericordioso, Ele é longânimo, né? Ele está pronto para nos ajudar, para nos proteger. Como Ele protegeu Acabe. Mesmo Acabe sendo fraco e mau, mas Deus teve misericórdia de Acabe, Deus teve misericórdia do povo de Israel. E mesmo assim Ele lutou a batalha juntamente com o povo de Israel. Ele estava à frente da batalha. E é assim que nós vivemos, né? Nós vivemos debaixo da graça de Deus, nós vivemos pelas misericórdias de Deus. Porque Deus é um Deus de um amor imenso. Como vocês sabem, Deus mandou seu único filho para morrer numa cruz. Porque nós como Acabe, nós temos pecados, nós pecamos todo dia, então nós devemos confessar os nossos pecados. Então, essa página azul significa os nossos pecados. E nós devemos confessar os nossos pecados todos os dias. Porque Deus é misericordioso, Ele pode nos lavar, nos purificar. E foi dessa forma, com o sangue de Cristo, é que Ele nos lavou. Então é por isso que nós temos acesso a Deus. Nós podemos confessar os nossos pecados todas as vezes que nós pecamos contra Ele. Nós devemos fazer isso todos os dias, porque Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos tornar vitoriosos juntamente com Ele. E quando nós oramos e pedimos perdão, nós ficamos assim, com o coração limpo, com a mente tranquila, porque sabemos que temos um Deus que está presente, um Deus misericordioso, bondoso e longânimo, que está sempre pronto para nos ajudar. Que vocês, crianças, possam ter sempre isso na mente de vocês. Por mais que, às vezes, fazemos coisas erradas, mas sabemos que existe um Deus que pode nos perdoar, um Deus misericordioso, bondoso e longânimo. Mas nós devemos nos achegar até Ele, né? Porque Ele vai bater, mas se você não abrir a porta, Ele não vai entrar. Então, quando você ouvir a porta bater, abra a porta e aceite Jesus, deixe Ele entrar e limpar o seu coração, fazer com que tudo aquilo que não é agradável a Deus, tudo aquilo que não é certo, tudo aquilo que seja uma desobediência, o pecado, a mentira, principalmente às vezes a gente, né, as crianças,
responder mal aos pais, às mães, responder o mais velho, não obedecer. Então tudo isso são coisas que são erradas, né? Que isso não agrada a Deus e não agrada os pais também. Mas Deus é um Deus misericordioso, né? Abra o seu coração, peça a Ele que venha entrar, aqueles que não são crentes ainda não aceitaram Jesus, que possam abrir seus corações e aceitar Jesus como seu Salvador. Então a nossa lição de hoje é essa, né? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é simples, eu usei só apenas as coisas que eu tinha aqui em casa mesmo para trabalhar. E que vocês venham, né, decorem o versículo. Eu vou mostrar novamente o versículo. Provavelmente a Cristina deve passar para vocês. Decorem, não deixe de decorar não, porque é bom. Quando eu era pequena, né, nós éramos pequenos, a Cristina, minha família, meus irmãos, meu pai fazia isso com a gente. Então a gente tinha que ler a Bíblia, decorar os versículos, né? A gente tinha que fazer escola dominical, culto doméstico de manhã e à noite. Então isso é gostoso, né? Não perca a oportunidade, né, de aprender um pouquinho mais de Deus e aprender os versículos, né? Então vamos lá de novo. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. E o endereço é Salmo 103, 8. Então vamos lá, criançada, vamos orar para terminar. Acho que meu vídeo ficou muito comprido, mas vamos terminar, ok? Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que salvou o povo de Israel por várias vezes e continua, Pai, derramando graça sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. O Senhor é um Deus que muitas vezes não temos palavras para expressar o Deus maravilhoso que o Senhor é. Que nos guarda, nos fortalece, nos sustenta com tuas mãos poderosas, ó Pai. Muito obrigado. Esteja com cada criança, Deus, faça com que elas possam sentir o desejo ardente de ler a tua palavra, de ouvir esse vídeo, tanto o meu como as outras lições que serão dadas, decorar os versículos, ó Pai. Tem misericórdia de cada uma, tem misericórdia dos pais também, ó Deus, que seja com eles, dando força, sabedoria, dando sempre vontade deles estar sempre prontos para ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Seja conosco, ó Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.